Bom dia, estamos aqui para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus e do nosso livro, A Viagem do Outro Cristão. Hoje, quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020, estamos aqui para falar sobre o poder da escuta. Olha só que mensagem maravilhosa que nós temos hoje aqui no livro, para que nós possamos meditar sobre ela durante o dia e aí então nós possamos tirar dela o proveito e ouvir aquilo que Deus quer nos falar através dela. Porque a palavra, para cada um, a palavra é uma só, mas a palavra para cada um cai de alguma forma. Dependendo da experiência que você está vivendo na sua fase da vida, aí sim ela vai te falar. Por isso que às vezes a palavra para você é a mesma palavra e para você ela parece, tem um outro sentido. Por quê? Porque é o momento que você está vivendo agora. Bom dia, bom dia! Então vamos começar agora. Olha a palavra que nos é colocada hoje. Ouça com cuidado. O tempo é breve. Ouça com cuidado as minhas palavras. Guarde-as em seu coração, porque precisam de um tempo para desenvolver-se em você, da mesma forma que sementes que são plantadas na terra. Minha palavra precisa de tempo para descansar tranquila em seu coração, até que seja vivificada pelo Espírito. Então se erguerá em novidade de vida. Dessa forma, gerarei por seu intermédio uma nova verdade e uma nova revelação. E aqui a autora hoje não faz menção nenhuma à Bíblia. Ela simplesmente faz, geralmente ao final ela coloca a palavra, e aqui hoje pode ver que nesse aqui não existe nenhuma menção. Então nós vamos meditar sobre essa frase, esse parágrafo aqui que ela colocou para a gente. O tempo é breve, ouça com cuidado as minhas palavras e guarde no seu coração. E está dizendo aqui para que a palavra ela precisa de um tempo como se fosse um tempo de maturação. Olha só, um tempo de maturação, como uma semente que é jogada na terra e depois ela vem a produzir seus frutos, né? Às vezes a gente planta, e eu tenho uma pequena hortinha ali em casa, e esses dias aconteceu exatamente isso. Quando você planta, a muda é uma coisa, mas quando você joga a semente, existe um tempo e às vezes você fala, nossa, será que vai brotar essa semente? Porque ali ela fica aguardando, né, o momento que ela vai surgir na terra. Então Deus está trabalhando, é como se fosse isso, Deus está trabalhando em nós. Então nós ouvimos a palavra de Deus. Então vamos dizer um exemplo bem simples, nós vamos lá na celebração da Santa Missa e o padre fala algo que nós ouvimos, mas parece que aquilo não fica no nosso coração, não sei, parece que não faz sentido, parece que nós às vezes nem entendemos o que o padre quis dizer. E claro, isso pode acontecer com um livro, com a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia. Então você fala, nossa, essa palavra eu não compreendi, porque aí a semente foi lançada, mas precisa de um tempo de maturação, precisa de um tempo para que ela efetivamente venha a brotar. Como essa sementinha que a gente joga na terra, que dependendo da semente, você pode verificar, nenhuma planta nasce no mesmo momento. Se você plantar 10 tipos de semente, 10 tipos de plantas, cada uma talvez vai nascer em um momento diferente. Pode ser que algumas nasçam juntas, mas assim não dá para colocar no momento certo. Todas vão nascer X horas, X dia. E a palavra de Deus é dessa forma também. Precisa de um tempo de maturação. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando em nós para que no momento certo aquela palavra venha à tona. Você já teve a impressão, às vezes eu falo assim, nossa, mas eu já ouvi isso e parece que eu não tinha escutado direito isso, eu já vi isso em algum lugar, mas parece que não tinha sido tão forte. Então às vezes aquela mesma palavra que te foi falada há um ano atrás, há 2 anos atrás, não fez tanto sentido para você como talvez nesse momento em que Deus realmente quer que ela venha brotar, venha frutificar em você. E é isso que está dizendo aqui, olha, as palavras precisam de um tempo para se desenvolver em você, da mesma forma que as sementes que são plantadas. Minha palavra precisa de um tempo para descansar tranquila em seu coração, até que ela seja vivificada pelo Espírito. Aí vem o sopro do Espírito Santo, e aí aqueles insights que nós temos, né?
Nossa, eu tinha ouvido isso de algum, né, de alguma pessoa, ou Deus tinha me falado isso, e eu não tinha prestado atenção. Mas não é justamente isso. No momento que foi jogado, você acolheu. Agora, tem pessoa também que não acolhe, então também não tem como frutificar uma semente que cai nas pedras, né? Ela pode até frutificar, ela pode até começar a crescer, mas ela é sufocada pelos espinhos, ela não nasce porque foi jogada nas pedras. Então também nós temos que estar com o coração preparado para que nós possamos receber essa palavra de Deus. E uma hora ela vai frutificar, e uma hora ela vai surgir. E aí você fala, meu Deus, agora está fazendo sentido essa palavra para mim. Meu Deus, agora fez todo o sentido. E aí você vai dar um novo sentido para essa palavra. Por quê? Porque você vai estar vivendo aquele momento. Então, por exemplo, uma mesma parábola, uma mesma mensagem de Jesus, e essa palavra que nós estamos falando hoje, eu estou acolhendo de uma maneira. Você pode estar acolhendo de outra. Por quê? Porque para você faz o sentido que você, do teu momento que você está vivendo. Então aí fala aqui, ó, por seu intermédio vai ser uma nova verdade e uma nova revelação. Por quê? Porque dependendo do estágio que você está vivendo, essa palavra vai fazer sentido e você vai transferi-la, e você vai falar dela, e você vai passar adiante com a sua vivência, com a sua experiência. Então, se nós pegarmos ali uma passagem da Bíblia muito conhecida, que é a passagem do Bom Pastor, para você vai fazer sentido de um jeito, para mim vai fazer sentido de uma outra forma. Por quê? Porque as nossas experiências também contam. É a mesma coisa quando você lança uma semente de soja, vamos voltar para a semente aqui, em vários terrenos. Então a mesma semente, a mesma, né? Compramos lá a semente todo mundo igual. Comprou, só que aí são terras diferentes, são terrenos diferentes. E nós vamos jogar essa semente e talvez em uma vai frutificar mais, outra vai pesar mais na hora da colheita. Né? Então, assim, nossa, deu uma roça muito linda, mas talvez a semente não seja tão boa. Então, a palavra de Deus ela vai ser também dessa forma. Dependendo da terra que ela cair e do momento que nós estamos vivendo, nós vamos passar adiante essa experiência da palavra de Deus conforme a nossa realidade. Por quê? Porque nós estamos em estágios diferentes de crescimento espiritual. Todos nós estamos em estágios diferentes de crescimento espiritual. E não podemos dizer, ó, fulano está melhor que eu. E não existe esse melhor e pior, mas estágios diferentes. Nossa, mas fulano sabe mais que eu. Não podemos afirmar isso. De repente, uma pessoa que é considerada iletrada, inculta, ela tem muito mais a sabedoria que vem de Deus do que uma pessoa letrada, estudada. Então nós estamos em estágios diferentes de espiritualidade e todos os estágios são necessários para que o reino de Deus aconteça. Então, aquilo que eu volto a falar, Deus precisa, Deus quer precisar, né? Porque Ele não necessariamente precisa de nós, mas Ele quer contar com a nossa ajuda para nós difundirmos o reino dEle. Ele quer contar com a nossa ajuda para que nós, com os nossos exemplos, com as nossas vivências, com as nossas experiências, passemos isso para outras pessoas. Mas nós precisamos ser, primeiro, essa terra boa que acolhe a palavra de Deus. Primeiro, porque se nós formos aquela passagem, não vou me lembrar, eu disse para vocês que eu não me lembro exatamente qual é a passagem, né? Eu não me lembro de citar trechos da Bíblia, com versículo e tudo, mas todo mundo já ouviu a passagem do bom semeador, né? Onde o terreno, a semente caiu em terra boa, em terra onde era pedra, pedregoso, onde os espinhos sufocaram. Então nós precisamos ser o quê? Essa terra boa. Esse terreno fértil onde a palavra de Deus cai e ela fica ali, esperando o tempo para frutificar, esperando o tempo para nascer, esperando o tempo para crescer. E se nós formos essa terra boa, Senhor, eu estou aqui, né, me coloca à sua disposição para ser um terreno fértil, para que o Senhor venha semear e para que eu acolha a sua palavra. Então, se nós colocarmos a disposição para ser essa terra boa, me perdoa, eu fui mexer aqui no celular porque deu uma pequena queda novamente aqui. Então, se nós nos colocarmos na presença de Deus para sermos essa terra fértil, Ele vai lançar semente.
E a semente pode parecer que não frutificou. E é como quando você fala para alguém também, gente, já teve a impressão de que você fala para alguém, a pessoa parece que nem prestou atenção no que você falou. Você vem todo cheio do Espírito Santo e você prega para aquela pessoa, e você dá exemplo, e você chega da celebração da Santa Missa, nossa, meu Deus, repleta do Espírito Santo, e você quer compartilhar com as pessoas, nossa, eu tive uma experiência, ou você chega de um retiro, você chega com uma experiência, e você quer compartilhar, a pessoa fica assim, aham, gente, olha, é desafiador. Eu já vivenciei muito isso. Eu chego, às vezes, né, chegava, agora faz um tempo que eu não faço um retiro espiritual assim longo. O último que eu fiz foi na peregrinação o ano passado, já tem mais de um ano. Então, esse tempo de recolhimento, você chega tão cheio do Espírito Santo, você chega tão transbordante do Espírito Santo que você acha que todo mundo está no mesmo nível. E você chega, você quer contar, e você fala, e você, nossa, experimentei isso. A pessoa assim, com cara de paisagem, meu Deus, aquilo. Você fala assim, gente, não, parece que não ouviu nada que eu falei. Mas ficou ali, com certeza, e essa palavra vem falar justamente isso, com certeza ficou ali. E no momento correto vai frutificar. E no momento certo, Deus vai, com o sopro do Espírito Santo, vai fazer agir. É conosco dessa forma e com as outras pessoas também. Então não pense que você está semeando inutilmente. Assim, lance as redes, né? Lance as redes. Os peixes quem vai colocar ali é Deus. Então quais são os peixes que Deus vai lançar? Então, e a terra também. Então lance as sementes. Plante com zelo, plante com cuidado. Não se canse de falar, né, para a pessoa, principalmente quando são pessoas da nossa convivência, que a gente quer tanto que se converta, que a gente quer tanto que ele tenha a experiência que nós temos com Deus. E às vezes fala, nossa, essa pessoa, meu Deus, ela precisaria tanto de experimentar Deus como eu conheço. Só que talvez ela esteja também no seu tempo de maturação, talvez ela também esteja naquele tempo ali aguardando a palavra de Deus, está ali quietinha. Está ali fermentando, né? Quem sabe fazer pão sabe disso, que você joga, você amassa o trigo, o fermento, e você espera. Tem um tempo de crescimento. Você não amassa o pão e já põe no forno. Não, você amassa o pão, amassa, né? Amassa o procedimento ali, cobre ele, deixa ali um pouquinho e espera o tempo de crescimento, de fermentação, e aí sim ele vai sair aquele pão gostoso que a gente sabe, né? Põe lá no forno. Então nós temos esse tempo de maturação também. É importante nós compreendermos que nós temos e que outras pessoas também. Então não desanime quando você falar para alguma pessoa, rezar por uma pessoa da sua casa. Você chegar cheio do Espírito Santo e querer que as pessoas também vivenciem, experienciem aquilo que você está vivenciando, e elas, né, com a cara de paisagem, tipo, não entendo de nada. Por quê? Porque Deus está agindo naquele coração. Deus está preparando. E talvez você venha, fale um pouquinho. Aí vem uma outra pessoa, rega aquela semente. Aí vem uma outra pessoa, que é o sol, né? E fala com mais um pouquinho. Então vamos trazer essa metáfora da semente. Você semeia, aí vem uma outra pessoa representando a água. E ali rega um pouquinho, com mais um pouquinho de palavra. Aí vem uma outra pessoa representando o sol, e ali aquece aquela terra para aquela semente crescer. Chega uma hora que ela vai dar frutos, chega uma hora que ela vai crescer, chega uma hora que ela vai realmente frutificar, que ela vai florescer. Então não desanime quando as coisas que você está pregando na sua casa, que você está experimentando, que você quer que os seus irmãos, que os seus familiares, seus amigos experimentem também, não se preocupa, continua regando, continua plantando, continua ali, né, de maneira moderada, porque tem pessoa que tem uma resistência muito grande com a palavra de Deus. Então nós temos que cuidar também para não chegar com esse ímpeto. Eu era muito afoita, eu chegava e eu queria que a pessoa experimentasse, eu queria que a pessoa vivesse, eu queria que a pessoa tivesse a mesma experiência que eu. E eu falava, gente, né? E a pessoa, era muita informação para uma pessoa. Tem pessoa que não está preparada para você despejar todas as suas experiências em cima dela. Então também vai devagarzinho, vai chegando de um outro jeito, vai como o mineiro, né? Comendo ali pelas beiradinhas, vai devagarzinho, lendo o mineiro, vai devagarzinho, mas sempre com a persistência necessária.
tá? Porque não adianta eu chego, eu jogo tudo num dia e depois eu esqueço da pessoa. Então é melhor você ir regando aos poucos. Se você jogar 5 litros de água em cima de uma semente, ela vai apodrecer. Então você precisa plantar e esses 5 litros de água que você for colocar, você vai colocando em doses homeopáticas, aos poucos. Para quê? Para que essa semente tenha a água necessária, mas o sol necessário também. Porque se você jogar tudo de uma vez, ela vai apodrecer. Ou se for só sol demais, também ela vai esturricar a semente, a terra vai estar quente demais e ela também não vai florescer. Então tudo tem que ser na medida certa. E tudo tem que ser de acordo com a unção do Espírito Santo, a vontade de Deus, o sopro do Espírito Santo. Então vamos pedindo para Deus isso, Senhor, me aprende a dosar. Que eu seja, vá colocando no coração das pessoas em doses homeopáticas. Para quê? Para que essa pessoa também não se assuste, não saia correndo, porque às vezes tem pessoa que chega e quer enfiar Deus goela abaixo na pessoa que nunca experimentou Deus. Então assusta. Nem todo mundo tem o mesmo perfil que assim, ó, tô com sede de Deus, eu quero tudo para ontem. Tem pessoa que se você falar de Deus de uma maneira muito enfática, ela vai correr. Você está louca. Deixa, né? Eu não quero isso não, porque dá a impressão que você vive o dia inteiro só rezando, né? Dá a impressão que você está só rezando o dia inteiro. As pessoas que têm uma vida de oração têm que ter muito cuidado. Por quê? Porque dá a impressão que você reza o dia inteiro. Então não adianta você chegar para uma pessoa que nunca fez uma oração e falar reza, né, o rosário, 4 terços. A pessoa não vai conseguir. Fala para ela, filho, começa aí com uma Ave Maria, começa aí com um momento de oração, lendo um trechinho de Provérbios, lendo um trechinho do Salmo, um salmo por dia, um pedacinho do Salmo. Por quê? Para a pessoa ir assim, devagarzinho experimentando, tendo esse contato, porque tem pessoa que nunca nem teve contato com a Bíblia. Dá a impressão assim, nossa, mas no mundo de hoje, gente. Tem gente que quando você fala de Deus, a pessoa fala, não é esse Deus que eu conheço. Eu tinha a impressão que Deus era isso, era aquilo, eu já cansei de ouvir isso. Por quê? Porque nós também, se nós olharmos para a nossa vida de oração, também foi assim. Nós fomos aumentando a nossa experiência com Deus. E nós fomos gradativamente aumentando as nossas orações. Então, a palavra de Deus precisa de um tempo de maturação em nós, né? Voltando para o que a autora diz aqui. Para quê? Para desenvolver em nós esse fermento, vai fermentando, vai desenvolver em nós aquela mensagem que precisa ser desenvolvida. E depois, quando o sopro do Espírito Santo vier mais fortemente, falar agora é hora de florescer, porque o Espírito Santo está ali ajudando na fermentação. Mas a hora que falar agora é hora, aí ela vem. Pode ver que às vezes você fala assim, gente, lembrei de uma coisa que o padre me falou lá em, sei lá, que alguém me falou. Por quê? Porque aquela palavra estava ali, né? Fermentando. E aí um dia você lembra, e aí faz todo sentido para você, porque talvez naquela época não fez sentido. Então hoje, duas coisas que nós precisamos ter aqui, uma consciência e um cuidado dessa palavra. Primeiro, aquilo que Deus colocou no nosso coração está aqui fermentando. E aos poucos ela vai se revelando e frutificando. E ela vai se transformar numa verdade que com a nossa experiência, com a nossa vivência, nós podemos também levar para outro irmão. Só que a hora que eu for falar para esse outro irmão, que pode ser alguém da minha família ou não, eu ter o cuidado, o zelo de falar, de semear, mas também saber que ele também vai precisar de um tempo de maturação, que ele também vai precisar desse tempo de fermentação, que ele também vai precisar desse tempo embaixo da terra ali, a sementinha, recebendo os nutrientes necessários para depois ela vir a florescer. E não quer dizer que ela está parada, que ela está morta ali. Quer dizer que essa semente, ela está ali recebendo os nutrientes e ela está crescendo, só que nós só vamos ver a hora que ela sair fora da terra. Então talvez a nossa semente já está brotando, só que ela ainda está submersa, né, enterrada ali. Então a hora que ela florescer, porque nós só vemos o que está fora. E depois se nós cavarmos ali para tentar ver o que está dentro, pode ser que a semente se perca. Então ela precisa desse tempo, e não quer dizer que não tem pessoa que arrancar do outro ferro a ferro e fogo. Aí vamos ver se essa semente está nascendo, aí você cavuca ali, de repente você quebra o brotinho que estava dentro da terra, você quebra aquele brotinho que estava ali por nascer,
Ou você tirando a terra que está no entorno vai deixá-la frágil, porque ela precisa daquilo ali, até ela sair. Então não ficar cutucando, né? Não ficar, e esse cutucar, gente, não cutucar o irmão e não se cutucar. Meu Deus, mas eu não estou crescendo, mas eu não estou melhorando, mas eu... Tá entendendo agora? É o teu tempo de maturação. Não desista, porque, nossa, dá a impressão que eu não estou progredindo nada na fé. Tá assim. Lembra que você é aquela sementinha que está lá plantadinha, né, lá embaixo da terra. E você está talvez aqui, ó. Talvez você esteja aqui. A terra sobre você ainda tem aí mais um palmo. E você tem que todo esse crescimento, esse esforço para você realmente sair e começar a aparecer as suas folhinhas verdes aí sobre a terra. Então não pense que, meu Deus, mas eu não estou progredindo, eu não estou crescendo, eu não estou... Não, é o Espírito Santo que está agindo em você. E esse tempo de fermentação é necessário para quê? Para fortalecer. Para você maturar isso. Como um vinho, né? Não precisa de ficar, né? As bebidas alcoólicas, eu não entendo muito, mas me veio do vinho agora, que precisa de um tempo de maturação, um tempo de fermentação para depois se tornar. E às vezes, aquele que mais ficou em tempo de maturação é justamente a bebida melhor. É a bebida mais valiosa, vamos dizer assim. Por quê? Porque o tempo de maturação dele foi maior. Então não tem aquela coisa que o vinho lá, quanto mais tempo está lá na adega, o tempo de fermentação ele é mais caro. Pois é, talvez esse tempo de fermentação que Deus está colocando em você. E você está ali maturando, fermentando. E se você sair ali, não, eu quero para ontem, eu quero sair, né? Estou tentando achar uma palavra, quero tudo para ontem, eu quero já estou pronta. Talvez você não vai estar tão boa, tão bom como aquele vinho, né, que ficou ali, que tirou com 1 ano ou aquele que tirou com 10. Tá? Não estou dizendo que você é para ficar parado, estou dizendo que é para você aguardar o Espírito Santo fazer essa ação em você. Então, por isso a importância de nós perguntarmos sempre, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Porque às vezes dá a impressão que nós estamos estagnados, mas Deus está trabalhando, então essa obediência é necessária. Senhor, o que é que eu faço? Você sente no teu coração, não dá para fazer nada agora. Agora é esperar. E aí a gente tem que obedecer e esperar. Agora, quando Deus fala para você, vai, aí vai. Porque com certeza a fermentação já ficou pronta, a maturação já ficou pronta e aí você já pode seguir, já pode ir. Então, nós temos que ter... Gente, é desafiador viver, né? Eu falo desafiador porque assim é um aprendizado diário. É um aprendizado diário. Quando eu devo ir, quando eu devo parar, quando eu devo prosseguir, quando eu devo me aquietar. E é por isso que nós temos que ter essa intimidade com Deus para que Ele nos mostre. É tempo de você se colocar a caminho. Não, agora é tempo de você se recolher. É tempo de você estar no deserto orando como Jesus, né? Agora é o teu tempo de você se fortalecer, de você maturar isso daí. Quando eu te ordenar, você vai e produz os frutos necessários. Então, essa sabedoria, esse equilíbrio de quando falar, de quando calar, de quando caminhar, de quando parar, nós vamos conseguir justamente com essa maturação, com essa fermentação e com esse agir do Espírito Santo que nós precisamos, porque é o Espírito Santo que vai nos conduzir. A palavra de Deus ela está colocada aqui. Mas se nós não usarmos, né, eu leio a Bíblia e de repente eu interpreto de forma diferente, aí eu não vou fazer aquilo que é da vontade de Deus. Por quê? Porque a palavra está ali, mas só que a minha experiência com a palavra é outra. Então eu preciso ter essa sabedoria, esse discernimento de entender o que Deus quer me dizer agora. E se eu não consigo por mim mesmo ter esse discernimento, porque a sabedoria vem de Deus, Senhor, eu ainda não compreendi. Eu entendi que é dessa forma, mas me coloca no coração se é isso mesmo. Por quê? Porque a Bíblia dá muitas interpretações. Então nós temos que ter esse zelo também, esse cuidado de interpretar da forma que Deus quer e não da nossa forma, do jeito que eu acho que é. Mas aí a maneira que nós formos vivenciando, experimentando isso também vai crescendo em nós e você vai percebendo, mas não, realmente, Deus agora quer que eu me aquiete. Não, Deus agora é momento de agir. É como uma situação que às vezes a pessoa te ofende e às vezes você pode fazer uma correção, né, da pessoa ali, ou às vezes é melhor se calar. Pronto, vou me calar.
diante dessa ação, eu vou me calar. Por quê? Porque se você for ali, né, ficar falando e às vezes a pessoa, ela te ofende, você vai tentar dar um ensinamento para a criatura, ela não está preparada e ela nem vai te ouvir. Então você é pérola jogada aos porcos. Então você talvez, vou me calar nesse momento porque não tem nada que eu possa fazer. Então num exemplo muito simples, mas é no dia a dia isso, em tudo que nós formos fazer. Eu falo, gente, sem a ação do Espírito Santo, nós não somos nada. Por quê? Porque nós podemos agir no impulso, nós podemos agir de forma equivocada. Mas agora com essa palavra que ouça com cuidado, então o que é esse ouvir? O que é esse silêncio? Quando que eu vou ouvir, gente? Quando eu estiver em silêncio. Eu só consigo escutar alguma coisa se eu não estiver com barulho. Então é onde que eu vou conseguir ouvir melhor a Deus? No silêncio. É no silêncio. Então eu preciso todos os dias de um momento de silêncio e de reflexão para ver o que Deus fala no meu coração. Sabe aqueles minutos que você tira 10, 15 minutos? Fala assim, vou fazer uma retrospectiva do meu dia. Como que foi hoje? Naquela situação, o que Deus quis me dizer? Nossa, ali eu errei. Aquela reflexão como se fosse assim, um exame de consciência diário mesmo que você precisa fazer e que eu preciso fazer para que nós tenhamos essa intimidade com Deus. Para que nós possamos ouvir e escutar realmente a palavra de Deus. E às vezes eu olho, eu faço um exame de consciência, falo, gente, mas como que eu errei hoje? Puxa vida, naquela situação eu podia ter ficado quieta. Nossa, naquela situação, aquela palavra que saiu da minha boca não foi pertinente, por que eu fiz isso? E aí eu faço essa autoanálise, que no coaching nós falamos, é um auto-coaching, né? Por que eu fiz isso? O que me levou a fazer isso? E aí Deus vai falando com você, nesse silêncio. Mas se eu estou ali no meio do barulho, não tenho tempo para Deus, Ele não vai falar. E Ele vai falar e talvez eu não vá ouvir. Então nós precisamos ter também esses momentos de tranquilidade para ouvir com cuidado. Então a palavra vem dizer, ouça com cuidado. Então eu vou ouvir a palavra de Deus, vou deixar aquilo fermentando em mim. No tempo oportuno, ela vai sair como experiência de vida, vai sair para eu, de repente, estar falando para uma outra pessoa. Então, primeiro, não desanimar. Deus está agindo em você. Talvez só não seja o tempo de você florir ainda, talvez não seja o tempo de você frutificar ainda, mas Ele está ali, está agindo. Ouvir com cuidado, porque a gente precisa desse momento de escuta de Deus. Cuidado ao falar com os irmãos que não estão preparados, talvez, para ouvir aquilo que nós queremos dizer, e talvez aquilo que nós queremos dizer nem sempre é o querer de Deus. Olha só aí foram 3 coisas aqui, né, que nós precisamos tomar cuidado hoje. Então, que o seu dia seja, né, pensando nisso, como que Deus está agindo na minha vida? Como eu estou permitindo que Deus haja na minha vida? Esse tempo de maturação já passou, porque talvez também a semente, se ela for jogada, for colocada muita água, muito sol, ou se ela for abafada, também ela não vai frutificar. Como que eu estou permitindo que esse tempo de maturação aconteça na minha vida? E eu estou realmente, nesse tempo de maturação, eu continuo orando ou eu estou aqui de braços cruzados esperando que frutifique? Lembra, eu tenho que regar todo dia a planta. Então eu preciso ter quantas coisas nós tiramos dessa palavra, eu preciso ter todo esse cuidado de escutar, de regar, de cuidar, de zelar por mim, de zelar pelos meus irmãos. Então, a importância disso tudo com esse trechinho dessa palavra que nos foi colocada hoje. 7 horas, todo mundo tem que trabalhar, né? Então vamos encerrando por aqui hoje, pedindo ao Espírito Santo que nos dê esse discernimento de escutar, essa intimidade com Deus, de escutar, de estar na presença de Deus, de ouvir o que Ele quer dizer para nós, de saber que Ele está agindo na nossa vida, que você não está parado, mas que também você precisa regar essa plantinha, né, que é a palavra de Deus. Então, que o seu dia seja muito abençoado na presença de Deus e que você tome todos esses cuidados, né, que nós falamos aqui, que nós possamos tomar todo esse cuidado para que nós sejamos presença viva de Deus em todos os lugares da nossa vida, por onde nós formos. Deus abençoe o seu dia e até amanhã, 6h30, com a graça de Deus. Assim espero, né? E assim, que assim seja. Beijo para vocês.